Você já parou para pensar por que a quaresma dura exatamente 40 dias e que essa prática tem raízes muito mais antigas do que você imagina? A tradição da quaresma, tão importante na fé católica, não surgiu de uma hora para outra. Sua origem está profundamente entrelaçada com a história da Igreja, com os ensinamentos bíblicos e com a vida de grandes santos e doutores da fé. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história da Quaresma, descobrir como essa tradição se desenvolveu ao longo dos séculos e entender o seu verdadeiro propósito espiritual. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Agora, sem mais demora, vamos explorar juntos como essa prática de preparação para a Páscoa se consolidou como um dos períodos mais importantes do calendário litúrgico católico. A Quaresma tem suas raízes nos primeiros séculos do cristianismo, quando a igreja primitiva buscava uma forma de preparar espiritualmente os fiéis para a celebração da Páscoa, o ápice do calendário litúrgico. Nos primeiros tempos, o período de preparação para a Páscoa não tinha uma duração fixa. Algumas comunidades cristãs praticavam um jejum rigoroso apenas nos dias que antecediam o domingo da ressurreição, enquanto outras estendiam essa preparação por algumas semanas. Essa diversidade de práticas refletia a liberdade das primeiras comunidades, que ainda estavam em processo de amadurecimento litúrgico e espiritual. Foi no Concílio de Nicéia, realizado no ano 325, que a Quaresma começou a tomar a forma que conhecemos hoje. Durante esse concílio, além de importantes definições doutrinárias, como a formulação do Credo Niceno, os bispos estabeleceram que deveria haver um período de 40 dias de preparação antes da Páscoa. Esse número não foi escolhido ao acaso. Ele remete a diversos momentos importantes da história da salvação, como os 40 dias em que Jesus jejuou no deserto, os 40 anos de peregrinação do povo hebreu pelo deserto e os 40 dias de Moisés no Monte Sinai. A definição dos 40 dias também trouxe consigo uma disciplina mais clara quanto às práticas quaresmais, especialmente no que diz respeito ao jejum e à penitência. Naquela época, o jejum era levado muito a sério e muitos cristãos consumiam apenas uma refeição simples ao final do dia. Além disso, o tempo da Quaresma era marcado por uma intensificação da oração e da caridade, práticas que até hoje permanecem como pilares fundamentais deste período litúrgico. Ao longo dos séculos seguintes, a Igreja foi refinando as práticas quaresmais. Na Idade Média, por exemplo, surgiram regras mais detalhadas sobre a abstinência de carne e a obrigatoriedade do jejum em determinados dias. Os monges beneditinos e outros religiosos contribuíram muito para essa evolução, ao introduzir práticas de penitência mais intensas e dedicar-se de forma profunda à oração e ao recolhimento espiritual durante a Quaresma. Além disso, os escritos dos padres da Igreja foram fundamentais para consolidar a espiritualidade quaresmal. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da Igreja, em suas homilias, destacou a importância do jejum e da caridade como meios de conversão e preparação para o encontro com o Cristo ressuscitado. Para ele, a Quaresma era um verdadeiro retiro espiritual, um tempo de profunda reflexão e mudança de vida, algo que permanece atual e necessário até os dias de hoje. Essa trajetória histórica nos mostra que a Quaresma não é apenas uma tradição mantida por inércia, mas sim uma prática que foi cuidadosamente desenvolvida pela Igreja ao longo do tempo, com o objetivo de ajudar os fiéis a viverem uma autêntica conversão e a se prepararem de coração puro para a Páscoa. E isso nos leva a um ponto muito interessante: o profundo simbolismo dos 40 dias. O número 40 tem um forte simbolismo na Bíblia e na tradição cristã, e a escolha desse período para a Quaresma não foi mera coincidência.
Desde o Antigo Testamento, o número 40 aparece em momentos decisivos da história da salvação, sempre associado a períodos de preparação, purificação e renovação espiritual. Um exemplo clássico é o dos 40 dias e 40 noites em que o dilúvio cobriu a terra, no tempo de Noé. Esse evento representou uma purificação do mundo e o recomeço da humanidade sob a aliança de Deus. Outro exemplo significativo é o êxodo do povo de Israel, que peregrinou 40 anos pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Essa caminhada simboliza o processo de libertação e transformação de um povo que precisava deixar para trás a mentalidade de escravidão no Egito para abraçar plenamente a vida nova que Deus lhes oferecia. Da mesma forma, a Quaresma convida cada cristão a percorrer seu próprio deserto interior, deixando para trás o pecado e tudo o que nos afasta de Deus para alcançar a vida nova na Páscoa. No contexto profético, encontramos Elias, que caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horeb, onde experimentou a presença silenciosa de Deus. Esse episódio nos ensina que o silêncio e a solidão do deserto são necessários para ouvir a voz de Deus. A Quaresma, portanto, também é um tempo de recolhimento e de busca pela intimidade com o Senhor, especialmente através da oração. No entanto, é no Novo Testamento que o número 40 ganha uma dimensão cristológica especial. Jesus, após ser batizado no Rio Jordão, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde jejuou e foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Diferente do povo de Israel, que muitas vezes cedeu à tentação, Jesus permaneceu firme, mostrando que com fé e disciplina espiritual é possível vencer o mal. Este episódio não só reforça o simbolismo do número 40, mas também estabelece o próprio Cristo como o modelo de vida para os cristãos durante a Quaresma. Além disso, o Catecismo da Igreja Católica reforça que esses 40 dias são um tempo de penitência em preparação para a celebração da Páscoa. A penitência, o jejum e a oração são meios de nos unirmos a Cristo no deserto, fazendo de nossa própria vida um caminho de conversão e crescimento espiritual. Essa preparação não é apenas individual, mas também comunitária, uma vez que toda a Igreja se une em oração e penitência, criando um verdadeiro movimento espiritual em direção à ressurreição. Portanto, o número 40 na Quaresma não é apenas uma tradição litúrgica, mas carrega consigo um profundo significado bíblico e espiritual. Ele nos lembra que o caminho para a Páscoa passa necessariamente pela experiência do deserto, onde, despidos de nossas seguranças e confortos, encontramos a verdadeira força em Deus. A evolução das práticas quaresmais ao longo da história mostra como a Igreja sempre buscou adaptar essa tradição às necessidades espirituais de cada época, sem perder de vista o seu verdadeiro propósito, a conversão do coração e a preparação para a Páscoa. Desde os jejuns rigorosos dos primeiros cristãos, passando pelas regras mais detalhadas da Idade Média, até as orientações pastorais mais recentes, a Quaresma sempre foi um convite à transformação interior. O jejum, a oração e a caridade continuam sendo os pilares deste tempo litúrgico, lembrando-nos que não se trata apenas de ritos exteriores, mas de uma verdadeira renovação da alma. A espiritualidade quaresmal também foi enriquecida por práticas devocionais, como a via sacra e os retiros espirituais, que ajudam os fiéis a mergulharem no mistério da paixão de Cristo. A confissão sacramental, especialmente incentivada durante a Quaresma, é outro ponto fundamental, permitindo que cada cristão experimente a misericórdia de Deus de forma concreta e se aproxime ainda mais da graça divina. Assim, ao compreendermos o valor dessas práticas e o seu desenvolvimento ao longo da história, chegamos à conclusão de que a Quaresma é muito mais do que um simples período litúrgico.
É um verdadeiro chamado à conversão e à santidade que nos prepara para vivermos a Páscoa com o coração renovado. A história da Quaresma nos ensina que este tempo não é apenas um período de sacrifício e renúncia, mas, sobretudo, uma oportunidade única de renovação espiritual e conversão profunda. Ao longo dos séculos, a Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, moldou e aperfeiçoou essa tradição, oferecendo aos fiéis uma verdadeira escola de santidade. Seguindo os exemplos dos santos e doutores da Igreja e à luz dos ensinamentos do Catecismo, podemos viver a Quaresma como um caminho de preparação para a Páscoa, não apenas através do jejum e da penitência, mas também pelo exercício da caridade e pela busca sincera de Deus. E agora eu te pergunto, o que a Quaresma significa para você? Quais práticas você gostaria de adotar neste período para crescer espiritualmente? Compartilhe nos comentários. Sua participação é muito importante e ajuda a enriquecer nossa comunidade de fé. Se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Até a próxima e que Deus te abençoe.